Então vamos lá. Semana passada nós falamos um pouquinho sobre as dificuldades de construir uma relação amorosa. E essa live deu o que falar, recebi muitas mensagens, muitas perguntas. Eu acho que todo mundo que assistiu aí se reverberou bastante. Infelizmente a live não consegui gravar ela, mas eu fiz um vídeo com os tópicos mais importantes da live, já subiu para o YouTube ontem inclusive. Quem não assistiu, vai lá no YouTube que tá lá. E hoje nós vamos falar das dinâmicas que atrapalham os relacionamentos, casamentos. São muitas as dinâmicas, né, gente? Primeiramente, eu acho que é importante sinalizar isso, né? A gente precisaria de um dia inteiro para falar das dinâmicas que atrapalham um relacionamento, um casamento. E eu listei aqui algumas que eu considero os pontos mais importantes, como terapeuta de casal e família, como consteladora, e como uma pessoa que se relaciona. Eu listei algumas aqui que eu considero que sejam as mais importantes para a gente poder elucidar hoje. Então, na live passada, quem me acompanhou, eu terminei a live falando muito da importância da gente tomar os nossos pais, né? Tomar o pai, olhar para o nosso pai e nossa mãe como pessoas reais. E hoje, então, a gente vai partir desse ponto, tá? Porém, eu quero falar um pouquinho de psicologia hoje, gente, porque eu falo muito de constelação e a constelação, ela é uma base importante que me auxilia no processo da psicoterapia, né? Eu, como psicóloga, também tenho um olhar muito fundamentado e atravessado pela psicologia. E o Jung tem uma frase que eu gosto muito que é: só o que está separado pode ser devidamente unido. Só o que está separado pode ser devidamente unido. Então, o quanto é importante numa relação, já estamos partindo do princípio, tá? De um relacionamento instituído, de um casamento entre heterossexuais. Quero deixar claro aqui, porque muitas pessoas fizeram perguntas na semana passada sobre o relacionamento homossexual, como se eu estivesse excluindo os homossexuais. E não. Eu estou falando basicamente dos relacionamentos heterossexuais. Vou preparar um material para a gente bater um papo sobre relacionamentos homoafetivos, ok? Então, vamos voltar para a frase de Jung. Só o que está separado pode ser devidamente unido. A gente entende que numa relação de casal, as pessoas precisam se fundir. E isso é um ledo engano, né? O quanto é importante a gente, para poder se unir ao outro, se relacionar, a gente saber quem somos como indivíduos, né? A gente se buscar, a gente precisa separar, a gente precisa identificar e a gente precisa ressignificar as nossas histórias, os nossos valores, as nossas questões. A gente precisa fazer uma análise, é a base da análise, né? Isso é a base da análise, separar, identificar, para poder ressignificar num novo modelo. E o quanto é importante para um relacionamento amoroso ter sucesso, a gente saber quem a gente é, a gente saber quais são os nossos valores, as nossas ideias, os nossos sonhos, para que a gente não se misture no outro. Então, a união, ela se passa pela individuação. A gente precisa reconhecer e valorizar quem somos como indivíduos. E aí, olhando para a constelação familiar, vem muito ao encontro do que é tomar os pais. Tomar os pais é a gente saber quem a gente é integrar esses pais e saber que eles são nossas origens e a partir deles, quais são os meus sonhos, quais são minhas ideias, quais são os meus valores enquanto indivíduo. A gente não se funde ao outro. Um casal se une, não se funde, são coisas completamente diferentes. Quando a gente não sabe, né, se trabalhar, quando a gente não se trabalha, quando a gente não se busca, quando a gente não faz uma psicoterapia, uma análise, ou quando a gente não se questiona, né, enquanto ser humano, a gente vai para um relacionamento sempre numa dependência e codependência. E isso prejudica e muito os relacionamentos. Então, partindo desse princípio, né, de só separados podemos ser devidamente unidos, né, que o Jung traz para nós, como separar tudo isso, como identificar tudo isso, né? Quando a gente separa é quando a gente fica inteiro. Quando a gente separa
é quando ficamos inteiros. Essa separação, ela possibilita uma identificação daquilo que me nutre, daquilo que é importante e daquilo que se faz necessário para eu me tornar adulta. Já bati nessa tecla, só adultos se relacionam. Um relacionamento de casal existe como premissa 2 adultos. Então, vamos falar agora das dinâmicas, passando para as dinâmicas que atrapalham o relacionamento. Uma das dinâmicas é a gente reverenciar demais os nossos pais. Semana passada eu falei da importância de tomar os pais. Hoje eu falo da importância de renunciar aos pais. Como assim, Cristiane? Como assim renunciar aos pais? Quando a gente toma os nossos pais, né? A gente fica pleno deles, a gente inclui eles no coração. A gente não precisa conviver, a gente não precisa estar compartilhando a vida 24 horas, nada disso. Tomar os pais é aceitá-los dentro de nós, né? E renunciar aos pais é renunciar à nossa expectativa, à nossa idealização de que esses pais sejam perfeitos. Quando a gente fica nesse lugar da perfeição de pai e mãe, a gente fica com dificuldade de deixar que alguém entre na nossa vida. Então vamos lá. Se um homem, né, tem idealiza a sua mãe como perfeita, minha mãe é a mulher mais bacana, né? Não existe mulher nenhuma que vai ocupar esse lugar. De fato, não vai existir nenhuma mulher que vai ocupar esse lugar. Assim como a mulher, quando idealiza o seu pai, quando idealiza esse masculino perfeito, muito pouco provável que ela permita que entre um masculino na vida dela. Então, tomar os pais é trazer os pais reais para dentro do coração. Renunciar aos pais é renunciar a essa idealização. Uma idealização de que esse perfeito existe. Nós falamos semana passada um pouquinho do perfeito, né? O que é o perfeito, né? Que o perfeito não existe. Então, a gente precisa deixar com que esses pais reais fiquem dentro e tirar essa expectativa desse homem e dessa mulher, tirar os nossos pais do altar, para que a gente possa se relacionar de igual para igual. Então, eu quero falar uma outra coisa também importante, que é nós, tanto os homens quanto as mulheres, nós somos frutos de uma sociedade patriarcal. E isso nos prejudica e muito, tanto ao homem quanto à mulher. Nós entendemos que o homem tem que ser forte, que o homem tem que ser viril, né? Nós entendemos que o homem tem que proteger, nós entendemos que a mulher é muitas vezes calada, submissa, e essas memórias estão incutidas na nossa pele. Isso é memória ancestral, isso vem de geração para geração. E o quanto isso prejudica a nós hoje, né? Porque muitas mulheres também têm uma fala machista, assim como homens, porque isso é memória. Longe de certo e errado aqui, tá, gente? Estou falando da gente que vive nessa sociedade ocidental, que é por muitos anos e que foi por muitos anos patriarcal. Hoje tem mudado muito, mas ainda sofremos as consequências disso. Diante desse cenário patriarcal, muitos homens têm uma exigência de serem protetores e provedores. As mulheres querem esse homem. E muitos homens querem a mulher que assuma esse papel menor, mais submisso, né? Então, isso está na nossa memória, uma memória ancestral. Então, o quanto é importante naquele processo de separação que eu falei, que é preciso separar para se unir de verdade, a gente entender que nós somos frutos do homem e da mulher. Nós temos 23 cromossomos femininos, 23 cromossomos masculinos, sem tirar nem pôr. Então, o quanto é importante que nós, enquanto seres humanos, independente de gênero, masculino e feminino, que a gente possa reconhecer que esses cromossomos são necessários e importantes da formação do meu corpo e da minha identidade. Então, o masculino, ele também precisa tomar o feminino que há nele.
Assim como o feminino precisa tomar o masculino dentro dela. Um masculino que só toma o masculino, ele se torna numa relação mais brutalizado. E a mulher que só toma o feminino fica sentimentalista. Ponto. Então, o quanto é importante a gente equilibrar essas duas forças, essas duas energias dentro de nós. Nós somos compostos pela energia feminina e masculina. E esse equilíbrio interno é fundamental para que a gente possa construir relações saudáveis. Então, vamos lá? Vamos falar das dinâmicas que atrapalham os relacionamentos amorosos? As dinâmicas que atrapalham o casamento. Quem pode lançar uma? A primeira é renunciar aos pais, né? Isso eu acho que já pontuei aqui antes. Uma primeira dinâmica que atrapalha muito os casamentos, os relacionamentos, é ficar idealizando esse homem, essa mulher perfeitos. Isso atrapalha muito. O segundo ponto, gente, que é extremamente importante da gente pensar, é o que atrapalha, olha só, o que atrapalha os relacionamentos, os casamentos, o sogro e a sogra. Como a gente pode olhar para isso? A nossa sogra e o nosso sogro. Isso quer dizer o quê? O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente precisa compreender que quando a gente se une a uma outra pessoa, essa outra pessoa nunca vem sozinha. Essa outra pessoa tem uma origem, tem pai, mãe, avós, tem seus irmãos, tem toda a sua família. E muitos casais, quando se casam, desejam que o cônjuge se separe da família dele. Deseja a distância da sogra e do sogro. Deseja a distância dos irmãos. Isso é uma linha tênue que atrapalha muitos casamentos. Por quê, Cristiane? Porque se o meu marido, ele é fruto daquele sistema, quando eu, enquanto esposa, exijo que ele saia do sistema dele, exijo que ele rompa com o sistema dele, que ele se afaste do sistema dele, ele está rompendo com a força dele, com a identidade dele. Muitos casais escorregam nesse lugar. Eu sei que por vezes a família do companheiro e da companheira tem suas limitações, tem suas dificuldades, tem seus emaranhamentos e às vezes ficam nos atropelando o relacionamento com suas demandas pessoais. E é por isso que eu disse que um relacionamento saudável ele é construído por adultos. Porque é importante eu saber qual é o meu lugar. Ora, eu sou filha da minha mãe e do meu pai, ora, eu sou esposa do meu marido. E como esposa do meu marido, eu tenho um novo sistema. E o novo sistema prevalece ao sistema anterior. Porém, o sistema anterior, pai, mãe, irmãos, tem precedência. Logo, a família do cônjuge é fundamental para que o relacionamento seja saudável. Que a gente respeite o pai, a mãe e toda a sua origem do nosso companheiro e da nossa companheira. Essa é uma dinâmica que atrapalha muitos relacionamentos. Então, a minha querida Olinda Guedes, ela diz que quando eu exijo que o meu parceiro saia de perto da sua mãe ou saia de perto do seu pai, rompa, eu estou pedindo com que ele tire um braço ou uma perna. E isso é real. Então, a gente enfraquece, né? Quando o marido exige que a mulher saia de perto da família dela, ele está enfraquecendo essa mulher. Então ela fica fragilizada frente a esse masculino. E aí vira uma relação hierárquica. Porque a dinâmica por trás disso é: o seu pai e a sua mãe não servem para você. Então saia de perto deles que eu vou te cuidar. E nesse eu vou te cuidar se torna uma relação hierárquica. Assim como a mulher diz pro homem: o seu pai é muito isso, sua mãe é muito aquilo, sua mãe me incomoda, sua mãe isso, sua mãe aquilo. Sua mãe não serve. E ela diz: se afasta da sua mãe. Como esse homem vem para esse relacionamento enfraquecido. Logo ela diz: deixa que eu cuido de você. Uma relação hierárquica. Essa é uma dinâmica que atrapalha e muito os relacionamentos.
Então, é importante a gente olhar para isso, respeitar a origem do nosso cônjuge, respeitar a família dele e entender que quando a gente se une a uma pessoa, a gente se une a toda a família dela. Isso não quer dizer, gente, que a gente tem que almoçar todo domingo juntos, que a gente tem que partilhar a vida sempre, todas as viagens, aí já é outro emaranhado. Porém, respeitar e dar o lugar deles, dar o lugar de cada um, ok? O que fazer quando a sogra não te aceita? Eu vou responder essa pergunta agora, depois a gente vou dar um tempo para responder mais perguntas, mas eu acho que é importante eu responder essa pergunta. O que fazer quando a sogra não te aceita? O que você pode fazer, Dulce? E mulheres e homens que passam por isso. No caso da mulher é a sogra, né? Dizer, querida sogra, nós amamos o mesmo homem. Você é a mãe e eu sou a esposa. Eu te respeito. É só dizer isso para ela. Nós amamos o mesmo homem. Porque quando a gente diz isso, é uma frase simples, porém forte, a gente mostra para o outro que ali não há rivalidade. Não precisa ter uma quebra de braço para saber quem é melhor, qual é a mulher a mais absoluta, qual é a mulher mais importante, porque não existe isso. A mãe é importante e a esposa é importante. Então diz para ela, querida sogra, nós amamos o mesmo homem e eu te respeito e quero ser respeitada. Só isso. E siga respeitando ela, as limitações dela, se ela não quiser, ok, né? E aí, quando a gente fica pedindo pro marido tomar partido, né? Olha, sua mãe fez isso, olha, sua mãe fez aquilo, a gente também está enfraquecendo e pedindo que o companheiro tome partido entre A e B. Como é que um homem vai escolher entre a mãe e a esposa, gente? Essa é uma pergunta importante. Como você, mulher, ou homem que esteja aqui me assistindo, vai escolher entre a sua mãe e o seu companheiro? É uma escolha dificílima, é uma escolha complexa, não tem como fazer essa escolha. E para que escolher? Vamos agregar, tá? Agregar. Oi, Geise! Então, a família do marido se casou, entenda que a família do marido faz parte agora do seu sistema. Um outro ponto importante, vínculos anteriores precisam ser respeitados. Filhos abortados precisam ser vistos. Os filhos natimortos, sejam eles por aborto provocado ou não, eles precisam ser vistos. Tem pessoas, muitas constelações eu facilito, de pessoas que se unem num casamento, num relacionamento, e numa relação anterior ela sofreu um aborto, passou por uma situação como essa, e não falou para o seu cônjuge, não falou para a sua cônjuge. Isso enfraquece, porque tem uma criança e um outro sistema que está sendo excluído. Uma mulher com quem você teve um filho, mesmo que ele não tenha chegado ao mundo, é um vínculo. Um homem com quem você teve uma gestação, mesmo que não tenha vindo ao mundo, é um vínculo. E esse vínculo precisa ser visto e respeitado. Se o meu companheiro, mesmo que não tenha se casado com uma outra mulher anteriormente a mim, mas tenha tido um filho, ela é a primeira esposa dele e eu sou a segunda. Isso é importantíssimo da gente olhar. Eu sei que são coisas difíceis de ouvir, aqui vou pincelando para que a gente possa respirar um pouco, porém compreender que nas relações amorosas e afetivas também existem ordem e hierarquia. As relações anteriores precisam ser respeitadas. Na próxima live, que vou falar dos casamentos, das segundas uniões, eu vou aprofundar um pouco mais sobre isso. Mas hoje eu queria pontuar que os filhos natimortos, abortados, precisam ser vistos no sistema para que não enfraqueça a união e o relacionamento de casal, tá? Uma outra dinâmica é a falta de diálogo e intimidade. Gente, eu atendo alguns casais e o quanto eu ouço da dificuldade de olhar no olho e conversar sobre aquilo que dói. O que é uma dinâmica de diálogo e de intimidade? É nos desnudar mostrando que nós somos reais.
Muitas vezes a gente quer mostrar para o outro que a gente é forte, que a gente é viril, que a gente toma conta da nossa própria vida. E nesse arquétipo que a gente vai criando, né, de ser tão poderosa ou tão poderoso, a gente vai se distanciando do nosso companheiro e da nossa companheira. Por quê? Porque a gente vai criando uma imagem de soberania que, ao invés de aproximar, cria um hiato. Porque aí, quando eu tiver uma fragilidade, eu não coloco para o outro que eu tenho uma fragilidade. E aí, o que acontece? Muitas vezes esse outro, por ver o homem tão grande ou a mulher tão grande, quando coloca a fragilidade dele para ela, essa mulher tem dificuldade de ver esse homem frágil. Então, começou um relacionamento, seja real. Mostre quem você é no real. Nós somos seres humanos em desenvolvimento e o relacionamento é isso. Agora, mostrar as nossas fragilidades, demonstrar os nossos sentimentos e as nossas dificuldades não quer dizer que a gente está criando uma relação de dependência. Muito pelo contrário, a gente está criando uma relação de intimidade, de real, olho no olho, estamos aqui um para o outro. Um casal, ele se olha, se revisita e depois olham juntos para frente, compreendendo que os dois têm dificuldades e limitações, mas têm objetivo em comum. Isso é importantíssimo. Oi, Lu! Então, gente, vamos falar de mais um ponto importante que enfraquece as relações? A maternidade e a paternidade. Vamos respirar um pouquinho isso. Um casal, ele tem uma função linda de levar a vida adiante. Através dos filhos, todo relacionamento leva a vida adiante. Porém, muitos casais se perdem com a chegada de um bebê. A mulher assume o arquétipo de ser mãe ou o pai assume o arquétipo de ser pai e esquece que tem uma esposa e esquece que tem um marido. E dentro da hierarquia do casamento, do relacionamento, nas ordens sistêmicas, o casamento vem primeiro. O casal vem primeiro que os filhos. Então, logo, quem vem primeiro tem precedência no sistema. Então, quando um casal se perde na maternidade e na paternidade, foca só nos filhos, na criação dos filhos, no sonho dos filhos, na escola melhor para os filhos e assim sucessivamente, eles esquecem de se verem como casal. E aí eles se tornam gerenciadores de um sistema. Eles se tornam sócios, amigos, para fazer com que aquele filho tenha sucesso na vida, tenha o melhor na vida. E isso prejudica o casamento. Porque o casamento tem que estar em primeiro lugar. Muitas vezes eu falo muito isso, né? Os pais, por vezes, quando têm filhos, querem sair para jantar, para dançar, ir ao cinema, espera o filho dormir, não conta para o filho, né? Ou sai escondido, como se o pai e a mãe não pudessem ter um programa de casal. Como se isso fosse errado, como se isso fosse pecado. Né? O quanto se faz necessário dizer para o seu filho, olha, mamãe vai jantar com o papai, agora é o almoço do papai e da mamãe. Ou a mamãe vai jantar com o marido, o pai vai jantar com a esposa, se for um segundo casamento, enfim. O quanto é importante para os filhos entenderem que além de pai e mãe, ali tem um homem e uma mulher. Isso também é fundamental para a saúde emocional dos nossos filhos. Então, esse é um ponto importante que prejudica e atrapalha e muito o desenvolvimento de um casamento. A manutenção saudável de um casamento. E um outro ponto que eu quero trazer hoje, que são muitos os pontos, mas eu estou trazendo alguns, é a saúde financeira do casal. A gente precisa olhar para o dinheiro. O dinheiro é energia. O dinheiro é algo que gerencia a família. Muitos casais ficam muito individualizados nos seus dinheiros. Isso não quer dizer que o casal tenha que ter uma conta conjunta. Gente, são coisas completamente diferentes. Porém, lembra do equilíbrio de troca nas relações? É importante que financeiramente também exista o equilíbrio de troca entre o casal. A mulher trabalha, tem o dinheiro dela, a potência dela é necessária e importante.
O homem trabalha, tem o dinheiro dele, a potência dele, isso é necessário e importante. É importante que ambos tenham sua potência de trabalho, sua potência realizadora. Porém, também se faz necessário que o casal tenha um diálogo conjunto sobre essas finanças. Porque senão, o que acontece? Um faz mais do que o outro. Um cuida mais dos seus sonhos pessoais e o outro abdica dos seus sonhos pessoais para dar conta da gerência da família. Ou vice-versa. E isso não é um equilíbrio. É importante que o casal entenda que nós somos indivíduos e temos um sistema em comum. Então, nós temos nossos sonhos pessoais, cada um precisa lutar pelos seus sonhos pessoais, mas a gente também tem que ter sonhos juntos. E para que isso aconteça, a gente precisa conversar sobre a nossa finança. Dinheiro, conversar sobre educação financeira, coisa que a gente... Isso é um ponto tão importante, muitos casais, pouquíssimos casais falam sobre dinheiro. Não sabe quanto ganha, enfim, não sabe quanto ganha, quanto o outro ganha, qual é o sonho do outro, qual é a viagem que um quer fazer, qual é o curso que o outro quer fazer, e fica só ali um fazendo e o outro não fazendo. Isso desequilibra o casamento, desequilibra a relação e isso fada um casamento ao sofrimento e até a uma ruptura. Eu acho que eu falei bastante hoje, hein? Eu queria trazer esses pontos porque eu quero dar tempo de vocês perguntarem. Vocês conseguiram entender o que eu trouxe? Ó, renunciar os pais perfeitos, famílias, né? Vínculos anteriores, filhos abortados ou não abortados, mas filhos anteriores, vínculos, diálogo e intimidade, mostrar o real, a maternidade e a paternidade e o equilíbrio financeiro. Foi bom? E aí, vamos para as perguntas agora? Podem fazer que eu vou responder. Lembrando que aqui eu tenho pouquíssimo tempo, então a proposta é falar sobre pontos que dificultam o relacionamento, tá? Lembrando que, e quero trazer que as dinâmicas são diversas que atrapalham a saúde financeira, a saúde do relacionamento, inclusive a financeira. Perdi o começo, Geise, vai ficar gravado. Vai ficar gravada a live, você depois vê, tá? Alguém tem alguma pergunta? Sogra e sogro, família do marido. E quando o trabalho da mulher é a casa? Isso também é uma potência, viu? Isso também é uma potência. Quando o marido e a mulher reconhecem isso. Tem mulheres que não trabalham fora. Tem mulheres que não têm renda própria. Apesar de isso ser sistemicamente importante. É sempre muito importante que a mulher e o homem trabalhem. Eu sei que a gente tem visto hoje novas famílias, mas se faz necessário esse equilíbrio financeiro. Mesmo que um ganhe menos, outro ganhe mais, não tem problema algum. Mas é importante porque o dinheiro, gente, é poder. Eu falei na outra live que o casal ele precisa ser potente, porque se uma das pessoas faltar, o outro consegue gerenciar a família, o outro consegue levar a vida adiante. Agora, se só um trabalha, só um tem uma força financeira, se ele faltar, como o outro vai gerenciar? Isso vai prejudicar em muito, isso causa muitos traumas, muitas dificuldades familiares. Além de, quando só um tem uma força, isso sobrecarrega demais essa pessoa. E nessa sobrecarga, ele acaba não podendo falar das próprias fragilidades. Ele às vezes está cansado, às vezes quer descansar, às vezes está cansado, às vezes quer pedir demissão do emprego porque não está legal, mas não tem um apoio para isso. Então ele fica ali sucumbindo e suportando uma situação que não é boa para ele, porque ele não pode contar com a outra parte. E isso desequilibra o sistema. Então é importante, gente, que a gente tenha o nosso trabalho. Hoje a mulher pode trabalhar, o homem pode trabalhar, independente do que for, que tenha uma renda. Vamos lá, mais alguma pergunta? Oi, Vera! Quando a mulher tem um lado masculino muito forte, atrapalha a relação. Com certeza.
Quando a mulher tem um lado masculino muito forte, quem ela vai atrair? Ela vai atrair um masculino que tenha um lado feminino muito forte, tá? Então isso vai complementar? Vai, mas é um complementar desequilibrado, porque essa mulher, mesmo que ela goste por ela ter um masculino muito forte, mesmo que ela atraia um masculino mais feminino, mais fragilizado, vamos dizer assim, ela em algum momento vai ficar reclamando que ela quer um homem mais potente, que ela quer um homem que tome mais decisão, que ela quer um homem que resolva, né? Então é como se nunca preenchesse, nunca conseguisse fazer um equilíbrio. Então é importante, eu falei lá no início, que ambos, o homem e a mulher, precisa entender e encontrar o seu feminino e o masculino dentro dele. E equilibrar essas duas energias, equilibrar essa força. Eu falei na última live, lembrando que é de relacionamentos heterossexuais, que toda mulher quer um homem para se relacionar. Assim como o homem quer uma mulher. Quando o homem se relaciona mais fragilizado com uma mulher potente, ele muitas vezes, para se sentir potente, viril e homem, ele vai para a traição. Para que ele encontre uma outra mulher que reconheça ele como homem. Por que é tão difícil quando a mulher ganha mais que o marido? Por conta desse desequilíbrio. Hoje a gente precisa entender que muitas mulheres ganham mais que seu marido, isso não tem problema algum. Só que a gente viveu numa sociedade patriarcal, onde a gente entende que o homem precisa prover, que o homem precisa cuidar. E isso ainda está em memória no nosso corpo, ainda está em memória no nosso sistema familiar e no nosso sistema social. Então, por vezes, quando no casal a mulher ganha um pouco mais, se eles não conversarem sobre a saúde financeira, se eles não tiverem intimidade, lembra que eu falei que o 5º ponto era falar sobre dinheiro? Se eles não conversarem sobre isso, a mulher pode, por ganhar mais, se sentir mais poderosa e o homem pode se sentir mais fragilizado. Quando isso é conversado, isso traz um equilíbrio, não tem problema algum a mulher ganhar mais e o homem ganhar menos. E isso, gente, é uma roda cíclica. A gente não tem uma coisa estanque. Por vezes, o homem ganha mais, a mulher ganha menos. Por vezes, a mulher ganha mais, o homem ganha menos. Quando a gente tem equilíbrio na relação, esse ponto não tem problema, tá? Agora, quando a gente conversa sobre o financeiro, quando a gente não conversa, o dinheiro se torna poder. Então, a mulher fica mais poderosa e o homem menos poderoso, e vice-versa. Olá, Simone! Mais alguma pergunta, gente? Isso aí, Carol, combinado não sai caro. Não tem problema algum ganhar mais ou menos. O importante é que ambos tenham uma potência realizadora. Minha sogra é difícil. Eu queria afastar meu marido porque ela quer dar opiniões em tudo. Agora não quero afastar ela. Não quero afastar, mas eu não me afastei. Não entendi essa pergunta, gente. Olha, minha sogra é difícil. A sogra é difícil. Ela é sua sogra. E essa sogra, é mãe do seu companheiro. Essa sogra difícil, foi um portal para que esse homem, que é o seu companheiro de jornada hoje, estivesse aqui. Toma o melhor disso. Comece a agradecer por ela ter trazido ele ao mundo e tá construindo a vida com você. As dificuldades você respira e releva, porque se faz necessário. Agora, não quer dizer que você precise conviver, né? Você pode se respeitar. Para buscar o equilíbrio, teria que mudar um parceiro? Não. Olha, esse é um outro ponto que atrapalha todo casamento. Tem mulher que casa com homem dizendo quando ele casar vai mudar. E tem homem que casa com a mulher e pensa quando ela casar vai mudar. Nós não podemos mudar ninguém, nós não temos esse poder. E se a gente já quer se unir ao outro, querendo que o outro mude, nem se una. Nem se relacione.
compreender que esse outro vai vir com todas as implicações dele, limitação dele, porém você gosta dele, quer estar com ele, quer construir com ele, apesar de tudo isso. Ninguém é perfeito. Semana passada eu falei isso. Só podemos amar o imperfeito. Então, se a gente ficar esperando que venha algo redondinho, que eu preciso mudar o outro, que o outro precisa se transformar, nem se relacione, nem fique com essa pessoa. Vá procurar outro. Ou vá se fazer uma psicoterapia. Sem nossa sogrinha não teríamos nossos companheiros. Isso aí, Carol. Sem nossas sogras não teríamos nossos companheiros. E eu acho que isso é o ponto principal que nos faz respirar um pouco, né? Sem a nossa sogra não teríamos nosso companheiro. Sem a nossa sogra você não teria sua companheira. Então respira, porque isso já é grande. Isso já é grande. Isso aí, que lindo! Falo sempre pra minha sogra, a senhora me deu um grande presente. Mais perguntas? Tenho 25 anos de casada e ele ficou mais feminino durante o tempo e eu tive que assumir o papel de homem. Conversa, terapia de casal, constelação familiar. Você não precisa necessariamente ficar nessa condição. O casamento, ele vai passando por fases mesmo, gente. Quando a gente se casa, a gente está falando de dois seres humanos. Quando a gente se une a uma pessoa, essa relação ela vai passando por fases mesmo. Por vezes um fica mais fragilizado do que o outro, e a gente vai passando por esses ciclos, né? Agora, quando esse ciclo fica tensionado, quando isso fica muito esticado e está prejudicando, busca uma terapia, busca um diálogo. Você não precisa assumir um papel que não é seu. Você não precisa assumir um papel do masculino. Você pode dizer para o outro que está pesado. E isso é necessário. É por isso que a intimidade se faz necessária. Por isso que eu disse que o quanto o diálogo e olhar para esse homem real e olhar para essa mulher real. Então, assim, quando a gente se permite ter essa intimidade do real e entender que o casamento vai necessariamente passar por fases e que se a gente deseja estar junto, construir juntos, por vezes a gente vai precisar de uma ajuda, de uma mediação, né? Enfim, de um auxílio. Dividir as contas é interessante? Então, Fabi, dividir as contas proporcionalmente com o que cada um ganha. Tá? Por isso que eu falei que a saúde financeira do casal é necessária, o diálogo financeiro. Proporcionalmente o que cada um ganha. Então, se A ganha 5.000 e B ganha 1.000, vamos dividir proporcionalmente, porque aí equilibra, né? Não adianta eu exigir do outro aquilo que ele não consegue fazer, porque aí, se eu pego o salário todo do outro e fico com uma folga financeira para fazer as minhas coisas, para sair com as minhas amigas, para tomar um chopp com os meus amigos, e o outro não tem nada, está tensionado o tempo todo, não é equilíbrio de casal. Então, como faz para dividir as contas com parceiros? Dividir proporcionalmente o que cada um ganha. Pronto, equilibrou. Para isso, uma saúde emocional para conversar sobre o financeiro. Quando nos relacionamentos com o outro que fica no papel de criança e nós ficamos no papel de mãe. Que lugar é esse que estamos dentro da nossa família? Bom, falei disso na live passada, viu? Bruna, quando a gente ocupa o lugar de mãe do marido, a gente está desequilibrado no nosso sistema de origem. Nós estamos desequilibrados no nosso sistema de origem. Porque, por vezes, eu estou querendo uma mãe perfeita, um pai perfeito, e vou querendo ser melhor que a minha mãe. Então, eu vou com a minha maternidade mais aflorada, atraio um homem mais fragilizado e fico nesse papel de maternagem com meu marido. E fico sempre na falta. Fico sempre me sentindo sozinha, tá? Então, esse papel, a gente precisa voltar, falei lá na live anterior, e olhar o nosso lugar no nosso sistema de origem. Porque quando a gente ocupa o nosso lugar na nossa família, a gente vai para os relacionamentos querendo uma relação de ombro a ombro, relação de igual.
Então, quando vem um homem, né? Se eu tô equilibrada no meu sistema, se eu tô equilibrada no meu masculino, no meu feminino. Equilibrada não é perfeição, hein, gente? Equilibrado é compreender que a gente tá em busca, sempre na jornada. Então, se eu busco esse equilíbrio, quando eu vou me relacionar, eu quero um homem que seja ombro a ombro, que queira construir comigo. Agora, se eu estou no desequilíbrio, se eu quero me sentir mais poderosa, eu vou atrair um homem mais fragilizado para que eu me torne ali mãe dele e fique sempre me sentindo prejudicada. Então, na relação de homem e mulher, gente, não existe vítima e algoz. Ponto final. Essa é uma lei sistêmica importante. No casal que se separa e fica, me separei porque ela era isso, ela era aquilo outro, esquece. A mulher que fica, eu me separei porque ele fazia isso, se fazendo de vítima, esquece. Ambos têm 50% de responsabilidade no relacionamento. E é por isso que a gente sempre fala que um relacionamento de homem e mulher é um relacionamento entre adultos. Nós temos que ter a responsabilidade de assumir a nossa parte na relação. 50% do homem e 50% da mulher. Oi, Cris! Oi, Sheila! Tu sempre chega no final, né, Sheila? Fica gravado. Mais alguma pergunta? Bárbara, boa noite. Bruna, consegui responder sua pergunta? E quando a sogra faz sempre questão de te diminuir? Dizer que você não é boa o suficiente pro filho dela. Olha, vamos lá. De fato, tem mães que criam o filho com previdência privada. Ela acha que ela é a mulher soberana, ela é a melhor mulher para o seu filhinho, que nenhuma mulher vai ser suficiente para o seu filho. Quando a sogra fica tentando nos diminuir, a gente só cai nessa mazela quando a gente não sabe o nosso tamanho. A mulher precisa estar plena do seu lugar. Ela não vai competir com essa mãe. Essa mãe tem o lugar dela e ponto final. E eu, como esposa, tenho o meu lugar. Quando eu ocupo bem o meu lugar de esposa, quando eu estou tranquila com isso, quando eu sei qual é o meu papel naquela relação, no meu casamento, eu não preciso me emaranhar com o que a sogra está fazendo. Deixa a sogra resolver com o filho. Não entra nessa seara. Deixa ela. É só... Isso faz parte do problema dela. Esse problema é de quem? É seu? Vamos pensar nisso. A sogra fica tentando te diminuir. Esse problema é da sogra ou é seu? Se eu sei o meu tamanho, o problema é dela. O problema não é meu. Obrigada. Então, Bruna, respondi a pergunta. Alguém mais quer fazer uma pergunta? Acho que eu consegui responder. Alguém tem mais alguma pergunta para fazer? Eu sei o meu tamanho, é isso aí. Saiba o seu tamanho. Quando a gente sabe o nosso tamanho, a gente não briga com sogra nem com sogro, gente. Quando a gente sabe qual é o nosso tamanho, a gente respeita o tamanho dos pais, dos nossos companheiros e das nossas companheiras. Alguém mais quer perguntar? Deixa eu ver se tem alguma pergunta para baixo. Bom, acho que não tem mais pergunta. A luta, vamos lá. A luta com a sogra é sem fim. Melhor seguir o conselho da Cris e deixar pra lá. Meu amor, você só luta com a sua sogra se você não sabe quem você é. Esse é um ponto importante. Se você, mulher, ainda fica incomodada com o que a sogra faz, você precisa se cuidar, você precisa saber quem você é, você precisa descobrir qual é o seu tamanho, qual é a sua potência como mulher, como pessoa, como indivíduo, como filha do seu pai e da sua mãe. Porque quando tem uma briga de sogra, né, com nora e sogra, é porque estão brigando pelo mesmo homem. Veja bem, briga de sogra e nora é briga pelo mesmo homem. E quando se tem uma briga pelo mesmo homem, essa mulher, essa esposa, não está plena do pai dela. Ela está querendo que esse homem seja o pai dela. Isso é um emaranhado enorme, tá? Então, a gente não disputa
filho e marido. A gente equilibra o sistema, cada um ocupa o seu lugar. Casamento à distância pode funcionar, Larissa? Então, Larissa, hoje nós estamos no tempo da modernidade, né? Mas um casal precisa de encontro, né? Um casal precisa de intimidade, o casal precisa de troca, o casal precisa de toque, afeto, relação sexual. Então, o que é essa distância? Como se equilibra essa distância? Isso tudo pode se pensar. Hoje a gente tem ouvido muito, eu tenho ouvido e todo mundo tem ouvido falar de casamentos que pessoas que moram na mesma casa, em casas diferentes, em casas diferentes. Mas com que frequência se vê, né? Como é essa intimidade? Isso tudo precisa ser equilibrado. Então, como responder essa pergunta, se casamento à distância pode funcionar? Depende do grau, né, de intimidade, do quanto você se vê. Todo casal quer uma troca. Toda mulher quer ser o parceiro ali, todo homem quer sua companheira perto. E quando uma mulher casa para agradar o pai, ela mesmo assim assume o lugar de esposa. E quando uma mulher casa para agradar o pai, mesmo assim assume o lugar de esposa na relação. Ué, se ela casou para agradar o pai e assume o lugar de esposa, enquanto estiver bom para ela vai ficar ali. Não tem muito como responder essa pergunta, né? Porque se ela casou para agradar o pai, mas em algum nível assume o lugar de esposa, então para ela tá bom também. Briga pelo mesmo homem, passei por isso em relação a 2 relacionamentos. A mãe se achava a mulher dele. E isso, tem mãe que se acha a esposa do filho, né? E aí é um emaranhado do filho com a mãe. Quando a mulher sabe qual é o lugar dela, pronto. Rezo pra minha próxima sogra ser gente boa. Seja gente boa, respeite o lugar dela, que tudo vai ficar bem. Né? Tem uma outra coisa também que é importante sinalizar, é que entender, gente, que tem mulher que quando casa com um homem, quer que a sogra fique paparicando ela, quer que a sogra agrade ela, quer que a sogra trate ela como filha. Gente, sogra é mãe do marido e mãe da esposa. Respeite o lugar de cada um. Se você quer ter uma mãe, vai procurar a sua mãe e o seu pai. Deixa a mãe e o pai dele. Exatamente, Fabiana. Se não entrar na competição, perde a força. Então, assim, quando a gente compreende que a mãe do nosso companheiro, a mãe da nossa companheira, ela foi ela que trouxe essa pessoa com quem eu estou me relacionando ao mundo, isso já dá um poder a ela, já dá um lugar a ela tão bacana, tão importante. E aí você ocupa o seu lugar e pronto. Você não precisa, se ela não quiser se relacionar, respeita. E pronto, ocupa o seu lugar. Quando você fica disputando, não dá certo. Enquanto a gente fica disputando, não dá certo. Alguém tem mais alguma pergunta? E a tal mãe quer dar pitaco até na roupa que o filho tem que comprar. Ninguém merece. Então, quem permite isso? Quem tem que dar limite? Gente, olha só, presta atenção. Se a mãe do marido quer dar pitaco na roupa que ele quer comprar, quem está permitindo isso? É o marido. Se o marido está permitindo isso, é porque ele ainda é o filhinho da mamãe. Então, quem tem que resolver isso é o filho com a mãe. Não é a esposa querendo pegar essa briga para ela. Esse homem precisa entender que lá na relação dele com o pai e com a mãe, ele é filho. Mas na relação com a esposa dele, ele é o homem, ele é o esposo. Ele é o companheiro. Se ele não sabe qual é o lugar dele, não é a mulher quem tem que brigar com a sogra para que esse homem seja grande, hein? Esse homem aí que tem que aprender a se posicionar. Muitos homens não se posicionam, não sabem qual é o lugar deles, e aí as mães, né? A mãe real e a mulher que fica querendo ser mãe do marido ficam se degladiando. Isso aí é relação de um homem que não sabe seu posicionamento. Isso é importantíssimo, importantíssimo. Exatamente, é isso aí.
Então, veja só, mulher que fica brigando com a sogra é porque esse marido precisa assumir o lugar dele. Alguma pergunta? Qual a melhor forma de despertar? Qual a melhor forma para despertar de uma pessoa fragilizada evoluir? Psicoterapia. Vai fazer uma terapia, vai buscar um psicólogo, vai se trabalhar. Não existe evolução sem autoconhecimento. Não é ninguém que vai te salvar. Compreenda isso. Se você está frágil, se você está se sentindo fragilizada, né? Não existe ninguém que possa te salvar. Nem um marido, nem uma esposa, nem uma mãe, nem um pai. Você já é um ser adulto. Só você pode se resgatar. E esse resgate se dá pelo autoconhecimento. Vai olhar suas feridas, vai olhar suas faltas, vai olhar o que dói para poder crescer. Ok? Então, e quando o filho se comporta como o pai da própria mãe, achando que tudo que a mãe faz é porque é carente. Isso aí são emaranhados lá do sistema de origem, a gente falou disso na live passada, tá lá no YouTube, gente. Muitos homens, muitas mulheres não conseguem estar plenamente no relacionamento porque estão presos ao seu sistema de origem, fora do lugar, achando que tem que substituir o pai ou a mãe da mãe. É só se lembrar, gente, nós somos fruto do nosso pai e da nossa mãe. Os nossos pais já existiam, já sobreviveram sem a nossa interferência. Então, eles não precisam da gente para viver. A gente pode ajudar, a gente pode compartilhar, a gente pode facilitar, mas que eles precisam do filho para viver, isso é uma ilusão. Sai desse lugar. Filho, entenda que pai e mãe sabem e sobreviveram por muitos anos sozinho. Você veio depois, você veio por consequência, tá? É importantíssimo isso. Vou responder só mais uma pergunta, tá faltando um pouquinho de tempo para acabar. Quando o filho não se posiciona a favor da esposa. Gente, o marido não tem que se posicionar em relação a nada, né? Ele tem que ser filho da mãe, do pai, e ele tem que ser marido da esposa. Se ele tiver que tomar partido de uma, tem algum desequilíbrio aí. É claro que por vezes a mãe, né, faz um movimento que não é legal, esse faz parte da relação dele com a mãe. A mulher precisa ser respeitada e esse homem precisa preservar o respeito a essa mulher. Assim como o marido precisa ser respeitado e a mulher precisa preservar o respeito da família dela para esse homem. Se isso não acontece, esse homem ou essa mulher precisam se cuidar, precisam cuidar das suas fragilidades. Porque senão degringola todo o relacionamento. Na minha família ninguém tem problema com sogras, isso é normal? Isso é ótimo, isso é o saudável, Neuza. Que bom, isso é o saudável. Valeu, Cris, valeu, Paula, eu que agradeço. Gente, tá faltando 2 minutinhos para acabar a nossa live. Eu espero que tenha sido elucidativo para vocês, né? Compreender que a gente precisa ocupar o nosso lugar. O casamento, ele é a nossa experiência terrena, a união, né? O casamento, o relacionamento em si, é a nossa experiência terrena que mais nos possibilita a evolução e que a gente possa ocupar o nosso lugar. Na nossa família de origem, nós somos filhos. Na nossa família atual, nós somos mulher e homem, companheiros de jornada. E quero lembrar que quem tem família são os filhos. O casal tem um relacionamento. Os filhos têm a família, o casal tem um relacionamento. Esse relacionamento pode acabar a qualquer momento. Para o filho, o casal sempre é a família dele. Essa é a deixa para nossa live de semana que vem. Importante, na nossa quinta-feira que vem. Eu agradeço, espero que vocês tenham gostado. Renatinha, você tá aí? Não foi dormir, linda? Espero que vocês tenham gostado.
Essa live vai ficar gravada aí por 24 horas. Aproveitem, indica para quem vocês quiserem. Beijo grande. Agradeço muito, tá? Até semana que vem, quinta-feira, no nosso happy hour. Beijo, beijo, Renato, Geise. Tchau, Fabi. Obrigada, Cacau. Rodrigo, você também é lindo. Meu aluno. Beijo, Karen. Beijo. Oi, Ju. Tchau, gente.